Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, né? Verificado o quórum regimental, nos termos do artigo 52 do regulamento do Conselho de Recursos Tributários, eu declaro aberta a 13ª sessão ordinária virtual. E, na ordem do dia, eu aviso os senhores que estão disponíveis para aprovação as resoluções dos seguintes processos. Processo 148.9/2017, auto de infração 2016-3851, Sandbit, Indústria de Confecções. Processo 495/2017, auto de infração 2016-23849, também da Sandbit. Processo 2693/2017, auto de infração 2016-27196, da Ratec Engenharia. Processo 2694/2017, auto de infração 2016-27195, também da Ratec Engenharia. Processo número 2688/2017, auto de infração 2016-27189, da Ratec Engenharia, e processo número 1366/2017, auto de infração 2016-26742, da Araújo, Cabral e Alves, todos do conselheiro Leilson. Da doutora Lúcia Muniz, o processo número 4513/2017, auto de infração 2017-11609, Ráfia Comércio de Embalagens. Da doutora Eliane Respande, processo número 170/2016, AI número 2015-18872, SP Indústria e Distribuidora de Petróleo. Processo 450/2017, AI 2017-08662, Lojas Esquisita. E processo número 2392/2018, auto de infração 2018-04112, Ótica Marisa. Né? Eu vou peço aos conselheiros que não estiverem falando, né, porque eu vou até observando, está todo mundo com o microfone fechado, e que se ficar só o microfone do conselheiro relator, fica mais tranquilo o som, certo? Doutor Marcos parece que já está ok também, não é isso? E aí, eu anuncio o primeiro processo da ordem do dia. Processo número 1-3081/2018, auto de infração 2018-06244, recorrente Elivan Peixoto de Queiroz, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator o conselheiro Carlos Raimundo Rebouças Gondim, a quem eu peço a palavra. Bom dia a todos. Relatório do processo. Relato: entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saída interestaduais. A empresa acima qualificada realizou operações com notas fiscais eletrônicas de entradas interestaduais não registradas no CITRAN no período de 2014 e 2015, apurado no relatório de malha fiscal, indicador 07, no valor total de R$ 518.787,29. Foi aplicada uma multa de 20% sobre o valor total da operação, correspondendo a R$ 103.757,46. Foram infringidos os artigos 153, 155, 157 e 159 do Decreto 24.569/97, com penalidade prevista no artigo
123, 3M da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017. O contribuinte apresentou defesa tempestiva às folhas 22 e 26 dos autos, solicitando nulidade do auto de infração, oferiu o princípio da ampla defesa, porque não discriminou os documentos fiscais da autuação. O outro pedido, não comprovação do recebimento da mercadoria. E o terceiro, a prática de vício na aplicação da penalidade. Do pedido, ele quer que seja realizada perícia, impugnação dos fatos descritos por falta de clareza e por ferir a Constituição Federal, impedindo o direito de defesa do contribuinte. Vale salientar que, antes dessa autuação, o contribuinte ele recebeu um termo de intimação para justificar o descumprimento dessa obrigação de selar os documentos fiscais que foram relacionados em planilhas. O julgador singular proferiu decisão pela procedência do auto de infração, com a seguinte ementa: aquisição de mercadoria com documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito. Acusação fiscal que verse sobre recebimento de mercadoria cobertada por documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito, infringência nos artigos 157 e 158 do Decreto 24.569/97, com penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha M, da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017. O feito fiscal foi procedente, a defesa foi tempestiva. Em face recursal, o contribuinte apresentou recurso ordinário, postulando improcedência do auto de infração por ofensa ao princípio da legalidade, ofensa do princípio da irretroatividade, ausência de prejuízo ao fisco estadual e erro na operacionalização contábil no registro das notas fiscais no CITRAN por parte do Estado. Ele pediu reenquadramento de penalidade com a aplicação de atenuante baseado no parágrafo único do artigo 126 da Lei nº 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. E, por fim, solicita, por hipótese de persistir incerteza acerca do alegado, que seja determinada a realização de exame pericial. Requer total improcedência da auto-infração e, caso negado, atenuação da multa imposta. O parecer da consultoria, número 155/2020, emitida pela assessora tributária, ela apresentou a seguinte ementa: aquisição de mercadoria ou bens em operação interestadual, falta de aposição do selo fiscal virtual de trânsito ou registro no CITAM em operação interestadual de entrada, a conduta realizada pela autuada refere-se à infração prevista no Decreto 32.882/2018, que deu nova redação ao artigo 157 do Decreto número 24.569/2017, Instrução Normativa 14 de 2017, artigo 82, parágrafo 2º e 85 da Lei 12.670 de 1996, e ela foi a penalidade aplicada com base na Lei 16.258/2017, que alterou a redação do artigo 123, 3M da Lei 12.670 de 96. Ela afastou o pedido de perícia nos termos do artigo 97, inciso 3º da Lei 15.614/2014, concominado com o artigo 95, parágrafo 1º, inciso 5º do Decreto
32.885/2018. E o parecer foi por manter a procedência da ação fiscal nos termos deste parecer. Este é o relatório. Obrigada, doutor Carlos Gondim. E agora eu passo a palavra ao doutor Biratã. Doutor Biratã? Bom dia a todos, senhora presidente, senhores conselheiros, Silvana. Senhores, a autuação aqui, como bem relatado, trata-se de descumprimento de uma obrigação acessória, no caso, a ausência de registro, né, de selo, que aí você pode falar, antigamente era selo físico, hoje é virtual, de qualquer forma, essencialmente a ausência de registro das mercadorias provenientes de outros estados, né, notas fiscais eletrônicas. E essa autuação foi procedida de um termo de intimação onde o contribuinte, então, ele foi intimado a justificar o descumprimento dessa obrigação, então, de alguma forma, comprovar algo que pudesse servir para justificar essa ausência. E a empresa, ela nada fez em relação a isso, e resultou na autuação fiscal. Em sua defesa, basicamente, o contribuinte chega até a falar, salvo engano, me corrija aí o relator, que essa obrigação do selo virtual teria sido criada só a partir de 2017, né, que não tinha previsão, mas isso não responde à realidade. Inclusive, o parecer cita que a instrução normativa de 2007, então, artigo 14 de 2007, institui o selo fiscal de trânsito na conta virtual, ser utilizado no regime das operações estaduais. Na verdade, tudo isso faz parte de uma transição, de uma transição, como tudo, né, atualmente. Hoje nós estamos tendo aqui sessão virtual, né? Quem imaginaria isso alguns meses atrás? Então, assim, é evolução. Então, naturalmente, isso aí já há um bom tempo que vem funcionando assim. Então, procede essa alegação do contribuinte. Há também um pedido de perícia que também entendo não proceder, até porque o contribuinte, durante, não só quando a intimação, durante o trâmite do processo, poderia trazer no seu próprio qualquer documento, qualquer coisa que comprovasse, porque a autuação basicamente é simples, você não registrou a entrada aqui dessas notas fiscais, então bastaria o contribuinte trazer aos autos qualquer coisa que pudesse eliminar essa acusação. Então, perícia para quê? Né? Então, existe a penalidade específica, o 123 3M, que foi aplicada e que deve ser mantida. Essa infração ela foi detectada através do cruzamento de dados provenientes do relatório da malha fiscal. Você pega nosso fiscal de entrada, CITRAN, e aí você consegue apurar essa omissão. Assim, basicamente, foram essas questões que eu pude depreender aí do auto-infração. Então, nesse sentido, nós entendemos que deva ser confirmado o julgamento singular e nos termos do parecer que ora adotamos, parecer da consultoria tributária. É só, senhora presidente. Obrigada, doutor Biratã. E agora o processo encontra-se em discussão. Senhores conselheiros, quiser falar, pode manifestar-se. Lembrando aí que nós temos o pedido de nulidade, né, por cesseamento ao direito de defesa em razão de ofensa ao princípio da legalidade em retroatividade, né, um pedido de perícia, um pedido de reenquadramento da penalidade e o mérito, não é isso, doutor Carlos?
Exatamente, confere. Em relação a contribuinte, ele alega, a princípio, que essas situações todas na sua defesa, que, na defesa, né, ele fala que não recebe, que essa mercadoria foi recebida por pessoa que não foi autorizada por ele, né, a princípio, disse que a fiscalização não fez o confronto das notas fiscais com os canhotos. Em relação à nulidade que ele fala porque pede a nulidade, porque ele disse que o selo virtual começou a validade no estado a partir de 2017. Mas só que a penalidade fala que a posição do selo, o físico, ou virtual, ou registro de passagem pelos postos fiscais, né? Não é só o selo virtual propriamente dito. Então, a nulidade dele, na verdade, decorre dessa situação, porque ele achar que não tinha uma previsão legal. Na verdade, presidente, essa matéria já foi discutida várias vezes no CONAT. Eu citei até o decreto, desde 2013, posso depois ver o decreto, já existe essa obrigatoriedade do selo físico, do selo virtual ou outro que substitua, que é o caso do registro de passagem, né? Inclusive, acho que a gente julgou isso nas últimas sessões que ocorreram em agosto. Então, é mais do mesmo. Não vejo ainda nada ainda que possa fazer com que se mude o entendimento da Câmara. Obrigada, doutor Leils. Obrigada, doutor Carlos. Mais alguém? Doutor Alexandre, com a palavra. Muito breve, senhora presidente. Senhora presidente, bom dia, meus amigos conselheiros, doutor Biratã, Silvana, conselheiro Marco Vinícius, seja bem-vindo, estreando hoje aqui no CONAT, maravilha. Eu só tenho aqui, assim, algumas dúvidas aqui. A gente está falando só sobre combustível, não é? Pelo que eu estou vendo aqui das notas fiscais que foram anexadas, me parece que óleo diesel tem aqui foi tudo anexado aqui ao final. E um dos argumentos do contribuinte é que ele teria duas notas que passaram no mesmo momento no posto fiscal, com diferença de 1 minuto, salvo engano. Ele coloca aqui, uma nota foi selada, outra nota não foi selada, uma nota foi registrada no CITAM, outra não foi registrada. Causa até estranheza uma situação dessa, né? Porque se eu estou, pelo que eu conheço, e do pouco que eu conheço na realidade, um caminhão daquele, ele carrega só um tipo de combustível, né? Então, assim, eu acredito que a distribuidora, quando ela faça um carregamento desse, destinado para um único contribuinte, ele leve todo aquele combustível com uma nota só, não com duas notas, né? Eu acredito, né? Eu acredito. Então, assim, realmente falta um pouco mais de especificidade aqui, um pouco mais de detalhe para a gente poder estar chegando aqui a alguma outra conclusão. Só esse detalhe mesmo, senhor presidente. Doutor Alexandre, posso lhe dar algumas. Eu dei uma lida assim, com mais detalhes nesse processo, eu poderia lhe dar alguns detalhes. Eu olhei todas as notas. 3 notas não são de combustíveis, são de material de uso e consumo. Se você olhar na planilha que foi anexada aos autos, as 3 últimas são de roupas que vai ser usada pelos funcionários. Quanto a essa afirmativa dele, que uma nota foi selada e a outra não, acontece muito isso em posto fiscal. Os motoristas, eles passam, apresentam uma, porque uma, às vezes, escondem da polícia rodoviária, que às vezes está extrapolando peso, e porque esses caminhões, eles são divididos. Às vezes tem 4, 3. Ele pode trazer óleo diesel, gasolina, álcool, no mesmo caminhão. Não impede, não.
Perfeito. E a nossa legislação também, ela permite que o contribuinte tenha um prazo aí, salvo engano, de 3 dias, né? Salvo engano, não é isso, Leilson? Para fazer o registro no CITRAN, caso efetivamente não tenha sido feito, né? Conselheiro Leilson, quer falar alguma coisa? Não? Então, assim, o processo parece que já está bem entendido, né? Então, vamos votar primeiro as preliminares, né? Que é a nulidade por cerceamento ao direito de defesa por falta de clareza e em questão o princípio da irretroatividade da lei. Como vota o conselheiro Carlos? Em relação à nulidade, eu afasto porque existe a legalidade, a lei expressa. Em relação aos outros fatos também, o pedido dele são indeferidos. Certo. Como vota o conselheiro Henrique? Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre? Volto com o relator, senhor presidente. Doutor Vander? Com o relator, senhora presidente. Doutor Marcos? Com o relator, senhora presidente. Doutor Leilson? Sigo o relator, presidente. Certo. Aí, com relação ao pedido de perícia, como vota o doutor Carlos, relator? Em relação também ao período, eu também nego, porque eu acho que nos autos já tem as informações são suficientes para se entender o que está se julgando, né? Porque o fiscal relacionou todas as notas, apresentou o contribuinte a princípio também, deu oportunidade a ele da espontaneidade para ele se manifestar em relação, porque não selou essas notas, então também eu nego o pedido de pedir perícia. Como vota o doutor Henrique? Eu acompanho o relator, senhora presidente. Obrigada. Doutor Alexandre? Com o relator também, senhor presidente. Doutor Vander? Com o relator, senhora presidente. Doutor Marcos? Nego o pedido de perícia. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Certo. Aí agora fica o mérito, né? Com relação ao mérito e, de certa forma, o enquadramento da penalidade. Como vota o conselheiro relator? O voto é pelo conhecimento do recurso ordinário, negar provimento, a fim de manter a decisão da primeira instância e do parecer tributária adotado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhora presidente. Doutor Alexandre? Somente fazer aqui uma pequena retificação, senhor presidente. Pois Esqueci dos cumprimentos aqui, cumprimentar o outro representante da PGE, meu amigo Biratã. Bom dia, doutor Biratã. Acompanho o relator também, senhora presidente. Obrigada, doutor Alexandre. Doutor Marcos? Não, doutor Vander, desculpa. Doutor Vander? Com o relator, senhora presidente. Doutor Marcos? Com o relator, senhora presidente. Doutor Leilson? Relator, presidente. Então, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de votos, conhece do recurso ordinário, nega-lhe provimento, né, afastando as preliminares de nulidade e o pedido de perícia, e também o reenquadramento da penalidade. Esta é a decisão para o processo. E agora anuncio o segundo processo do dia. Processo número 13999-2017, auto de infração 1/2017-04662, recorrente Lojas Esquisita Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator o conselheiro Marcos Roque de Paula Cavalcante. Com a palavra, doutor Marcos. Bom dia a todos. Senhora presidente, doutor Rosmeire,
doutor Biratã, Silvana, todos os conselheiros. Doutor Marcos Vinícius, seja bem-vindo. O agente do fisco, acordo recorrente de omissão de receita identificada através de levantamento financeiro, fiscal e contábil, referente a mercadorias isentas, não tributadas ou sujeitas de substituição tributária. A empresa acima identificada vendeu mercadorias no valor de R$ 4.596.320,90, mas não registrou tais operações na EFD. O período da infração foi janeiro de 2015 a dezembro de 2015, infringido o artigo 92, parágrafo 8º da Lei 12.670 de 96, sugerindo a penalidade no artigo 126 da Lei 12.670 de 96. Nas informações complementares, nas folhas de 3 a 5, o agente do fisco esclarece que o exercício de 2015, o contribuinte transmitiu a FD zerada e, após a intimação, o contribuinte confirmou a ausência de informações na FD. Ao confrontar todas as reduções E apresentadas com a FD, constatou-se a venda no valor já dito acima, mas não registrou tais operações no SPED fiscal, informações anexadas em CD. Então, no demonstrativo fica a multa de 10% no valor de R$ 459.632,09. O contribuinte, então, interpõe tempestiva impugnação, em que, resumidamente, consigna inexistência de prejuízo ao erário estadual, uma vez que as operações realizadas pelo contribuinte são tributadas pelo regime de substituição tributária, ou seja, para frente. Aplicação de penalidade mais benigna de acordo com o artigo 106 do CTN, alegando que não existe penalidade específica para o presente caso. Em decisão singular, a autoridade julgadora de primeira instância julgou pela procedência com os seguintes fundamentos. O descumprimento dos deveres fiscais caracteriza perfeitamente o ilícito, como dispõe o artigo 877 do Regulamento ICMS. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Quanto ao argumento de que não existe penalidade específica para o caso, a julgadora discorda, pois existe sim. O agente fiscal apenas aplicou a atenuante prevista para o caso de operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária, que é o artigo 126 da Lei 12.670. Aí o contribuinte interpõe tempestivo recurso ordinário, onde ratifica as razões e pedidos formulados na defesa, informando que inexiste penalidade específica, razão pela qual deve se sujeitar a penalidade mais benigna, de acordo com o artigo 106 do CTN, e requer a aplicação de multa prevista no artigo 1238-D da Lei 12.670 de 96. Então, o processo é encaminhado para a Célula de Assessoria Processual Tributária, que emite o parecer número 65 de 2020, e de acordo com o artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3 da Lei 12.670 de 96, essa diferença apurada entre as reduções E e sua EFD caracteriza, sim, a omissão de receitas. Por se tratar de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, foi cobrada uma multa de 10% sobre o montante omitido. À época da infração, a penalidade aplicada foi estabelecida no artigo 126, não cabendo, portanto, o argumento da parte de que não existe infração a ser aplicada ao fato, ou de aplicação de infração prevista no artigo 1238-D da Lei 12.670, sugerindo, assim, pelo conhecimento de recurso interposto, negando-lhe provimento para confirmar a decisão singular, decidido pela procedência do feito fiscal. Este é o relato, presidente. Obrigada, doutor Marcos. Com a palavra, o doutor Biratã. Bom dia. Renovando aqui meu cumprimento a todos. Esse auto aqui, na de receita, a metodologia, o método, é bem simples. Na verdade, eu observou lá a fiscal digital do contribuinte e viu aí a disparidade, efetivamente, em torno de
isso aí chama até atenção, né? É um valor expressivo, ao registro de R$ 4.596.320, relativo à mercadoria sujeita à instituição tributária. Isso aqui consta até aí no relato, aí na autuação, o fiscal, inclusive, intimou o contribuinte para se inteirar com esse fato, né? Porque, na verdade, conforme aqui consta, me parece que estava zerado, né? Isso, Essa situação fiscal digital zerada, o fiscal, aqui tá zerado, é isso mesmo, né? E houve a confirmação. Então, realmente são fatos assim que até chamam a atenção pela expressividade do valor, né? Pelo fato do fiscal ter feito essa menção, intimado o contribuinte sobre esse aspecto, sobre esse fato, e ele tenha confirmado. E, efetivamente, uma vez que você não registra ali aquelas operações de saída, há certamente uma omissão, né? Uma omissão de receita. São mercadorias que, pelo fato de serem de instituição tributária, elas acabaram recebendo aí, a meu ver, uma atenuante, aí o doutor Leite discorda, mas no caso seria do artigo 126, né? Combinação artigo 126, da lei 670, no caso 10%, sobre o montante omitido. Aí a fiscalização que ela fez o confronto entre os valores da redução Z com a FD, que foi a forma que ela encontrou toda essa diferença e as saídas efetivamente praticadas. A penalidade, me parece que o contribuinte, ele pede uma penalidade aqui mais branda. Não, ele fala da ausência de prejuízo, né? Legislatário, e pede o afastamento de qualquer sanção por entender que não há prejuízo. Mas, assim, a infração está bem caracterizada. Como eu disse aqui, me chamou muita atenção o fato desse valor, o contribuinte ser chamado a atenção para isso, ser intimado e ter confirmado essa planilha, melhor, esse registro zerado. E constatada a omissão, tem a penalidade para isso, foi bem, o enquadramento foi correto. Então, não vejo aqui como acatar nenhuma argumentação, nenhuma alegação do contribuinte. Então, por hora, são essas considerações, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, doutor Biratã. E o processo encontra-se em discussão. Presidente, eu estava analisando aqui o processo e eu estava vendo se era capaz de aplicar essa redução para 1% dada pela nova lei 16258/2017. Mas a minha surpresa é que é justamente para que tivesse essa redução de 1%, é quando os documentos estão regularmente escriturados, né, nos fiscais, né, porque existiam os livros fiscais físicos, ou transmitidas na FD do sujeito passivo, que é justamente isso. Não transmitiu nenhum documento, nenhum, nada. Né? Então, assim como a Procuradoria, realmente, nem esse 1% aqui é capaz de a gente fazer a aplicação dele. Com licença, só acrescentando aí, se ele não apresenta na defesa nenhum livro, né, nem escrituração, aí não dá para ser nem na escrituração e nem na transmissão. Mais alguém deseja falar? Não? Então, acho que a gente pode colocar em votação, não é isso? Sim. Como é que vota o doutor Marcos? Eu voto, presidente, eu dou conhecimento ao recurso, negando provimento, confirmando a decisão singular, de acordo com o representante da PGE.
Também afastando, né, a aplicação da penalidade mais benigna, não é isso, senhor? Isso. Doutor Leilson? Doutor Carlos? Com o relator. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhora presidente. Doutor Alexandre? Também com o relator, senhora presidente. Doutor Wander? Com relator, senhora presidente. Então, anuncio o resultado. A segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de votos, conhece do recurso ordinário, nega-lhe provimento, conforme parecer da Assessoria Processual Tributário, adotado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É esta a decisão. E agora eu gostaria de dar 10 minutos de intervalo, são 9h22, então às 9h32 a gente retoma. Tá bom para vocês? Ok. Um cafezinho com descanso. Tá ótimo. Tá ótimo. Silvana? Então, dando continuidade à nossa sessão, eu anuncio o processo de número 139/2017, auto de infração 1/2016-25108, recorrente Lúcia Neide Braga Nascimento ME, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relator o conselheiro José Alexandre Goiânia de Andrade. Com a palavra o senhor conselheiro. Senhora presidente, senhores conselheiros, doutor Biratã, Silvana, mais uma vez, meu bom dia a todos. Processo, ele versa sobre auto-infração, que teve, por infração descrita pelo agente fiscal, a seguinte: deixar o contribuinte enquadrado no regime normal de recolhimento de transmitir a escrituração fiscal digital EFD, quando obrigada na forma e nos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de transmitir as EFDs referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2016, razão pela qual lavramos o presente auto de infração. Foi apontada infringência aos convênios 143 de 2006, para o convênio 143 de 2006, protocolo 77 de 2008 e artigos 2 e 4 do decreto 29041 de 2007. Com imposição da penalidade preceituada no artigo 1236-E, item 1 da Lei 12.670, alterada pela Lei 14.447 de 2009. O valor da multa de R$ 8.866. A empresa foi intimada com ciência em 23 de nove de 2016, através do termo de intimação 2016-14892, em auditoria fiscal restrita para o período de abril de 2016 a setembro de 2016, para transmitir as EFDs referentes aos meses de abril a julho de 2016. Não fazendo isso, o auto de infração, não fazendo nem comprovando, foi feito, o auto de infração foi lavrado em 22 de 11 de 2016, com ciência através de AR, constante aos autos. Comprovante nos autos da consulta de situação da entrega do SPED EFD, constando com omissos para os meses de janeiro a agosto de 2016. Em sua impugnação, a empresa sustenta não haver causado nenhum prejuízo ao erário e requer anulação e o arquivamento do auto de infração. O processo foi encaminhado para julgamento em primeira instância, que em folhas 29 a 33 se pronunciou no seguinte sentido: no caso em tela, foi formalizado o termo de intimação, requerendo do sujeito passivo a transmissão da escrituração fiscal digital EFD referente aos meses de abril a julho de 2016. Como não foi transmitido, configura infração à legislação do ICMS, que é um ilícito tributário instantâneo, consumando-se de imediato após o esgotamento do prazo legal, a contar da data da ciência do contribuinte. Assim, mostra-se-ia correta a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 6, a linha E, item 1, da Lei 2.670, alterada pela Lei 14.447 de 2009. Todavia, necessário observar que a Lei 16.258, de 9 de junho de 2017,
promoveu, dentre outras coisas, a limitação da penalidade prevista no artigo 123.6e, item 1 da Lei 2.670, para 500 UFIs por período, motivo pelo qual, neste ponto, merece reforma ou auto-infração para redução da penalidade aplicada, nos termos da nova legislação, para a quantia de R$ 7.388,34. Desta forma, a decisão singular julgou pela parcial procedência do auto-infração. Empresa intimada através de edital, tendo em vista que está excursa na situação de baixada de ofício, conforme pesquisa de folhas 34, havendo apresentado recurso ordinário às folhas 41 a 44, onde, em linhas gerais, há dois que poderia comprovar por outros meios de prova que nunca aferiu, né, nenhuma receita ou sequer iniciou suas atividades, não causando qualquer prejuízo ao erário público, não deixando de recolher nada ao Estado, pois nunca iniciou suas atividades. E, por fim, requer, mais uma vez, anulação, dessa vez da decisão da primeira instância e arquivamento do processo. O processo subiu a este CRT em remessa necessária. A assessoria processual tributária, por sua vez, em parecer fundamentado, manifestou-se pela manutenção da decisão singular, sustentando que os documentos carreados pelo agente fiscal e a reconhecida e confessada ausência do envio do SPED-FD para os meses de abril a julho de 2016 são suficientes para destacar a infração. Desta forma, se pronuncia pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento no sentido de confirmar a decisão singular de parcial procedência. Esse é o breve relato, senhora presidente. Doutor Alexandre, só uma questão aqui de dúvida, de ordem. Então, é só o reexame necessário, não tem recurso, não é isso? Não, tem recurso. Tem recurso, né? Tem os dois, né? Tem recurso. Porque eu entendi que tinha sido só o reexame. Tá bom. Não, tem recurso. Tá bom, obrigada. Com a palavra, o doutor Biratã. Obrigado, senhor presidente. Renovando aqui meu cumprimento a todos. A questão da autuação fiscal é bem objetiva, ou seja, a não transmissão da escrituração fiscal digital, FD, referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2016. Até inicio dizendo que é bem objetivo, porque se a gente for analisar o recurso, a defesa do contribuinte, ela é dotada assim, de um subjetivismo muito grande, né? Quando fala da ausência de prejuízo, questão financeira, quer dizer, ela não ataca objetivamente o objeto da autuação fiscal. Então, assim, trata-se de descumprimento de obrigação acessória. Então, quando é descumprimento, você tem que analisar objetivamente se aquela obrigação foi adimplida ou não. Basicamente é isso. Então, isso restou devidamente comprovado, até porque o contribuinte foi intimado para tal permissão e assim procedeu. Né? Temos de informação 2016-14-129, através do qual ele foi intimado, não transmitido dentro do prazo legal. E a penalidade a ser aplicada, a penalidade específica para não transmissão, que é de 123.6e, com uma redução aqui para 500 UFIs. Né? No caso aqui é o seguinte: no dia 9 de junho de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado a Lei 16.358, operando a Lei 12.670, na qual o artigo reduziu o valor da multa de 600 UFIs para 500 UFIs por período de apuração, quando se tratar de contribuinte inscrito no regime normal de recolhimento. E, obviamente, você vai aplicar aqui a retroatividade benigna, reduzindo, portanto, para essas 500 UFIs. E aí o valor da autuação passa para R$ 7.388,34. Então, esses são os motivos pelos quais nós entendemos que deva ser confirmada a decisão de singular de parcial procedência, negando provimento ao recurso ordinário do contribuinte. Olha só, senhora presidente e senhores conselheiros.
Obrigada, doutor Biratã. E o processo encontra-se em discussão. Senhora presidente, só para destacar, não tem reexame necessário, é só o recurso ordinário, né, por conta do valor. Tudo bem. Foi isso que eu fiquei na dúvida. Obrigada. Alguém quer falar alguma coisa, uma discussão? Não? Não tem. Tá claro, né? Não tendo interesse, né? Eu passo para a votação, né? Como vota o doutor Alexandre? Voto pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância, a decisão de parcial procedência de primeira instância. Obrigada, doutor Alexandre. Doutor Vander? Com o relator, senhora presidente. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. Doutor Leilson? Sigo o relator, presidente. Doutor Carlos? Com o relator. Doutor Henrique? Com o relator, senhora presidente. Então, a segunda Câmara do Conselho de Recursos Tributários conhece do recurso ordinário, nega-lhe provimento e confirma a decisão de parcial procedência proferida em primeira instância nos termos do parecer adotado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É essa a decisão para o processo. E agora... Não tem preliminar não a ser votada? Não tinha não. Né, doutor Alexandre? Eu tinha que fala aqui de uma preliminar. Doutor Alexandre? Não tem preliminar, não. Na realidade, o que ele fala é que ele pede a nulidade da decisão, mas sem apontar nenhum tipo de nulidade. Foi mais um pedido genérico, né? Então, pronto. Então, na resolução, o senhor só enfatiza esse aspecto, não é isso? Então, anuncio o último processo da pauta. Processo de número 3687-2017, auto de infração 2017-08053, recorrente Armazém Express Comércio de Mercadorias Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. O relator é o conselheiro Leilson Oliveira Cunha. Com a palavra, o doutor Leilson. Senhora presidente, caríssimos colegas conselheiros, senhora secretária, renovando aqui o voto de bom dia. Presidente, e passando a analisar e ler o relatório a respeito desse auto-infração, importa dizer que a acusação foi que o contribuinte deixou de recolher o ICMS, submissão tributária, né, código de receita 1104, as entradas internas, informado no SPED-FD, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Ou seja, havia o próprio contribuinte informado no seu SPED ICMST, submissão tributária, e aí ele não recolheu aquilo que ele havia escriturado, né? Portanto, a falta de recolhimento é nesse sentido. O auto-infração fixou o imposto de R$ 14.530,88 e multa de R$ 7.265,45. Teve como dispositivo violado o infringido o artigo 436 do decreto 24569/97 e a penalidade fixada nos termos do artigo 123.1 da Lei 2.670/96. Portanto, o período da infração se resumiu aos meses de janeiro e fevereiro. As folhas 64 a 70 consta a consulta da FD, declarada pela recorrente, com os respectivos documentos fiscais informados, os quais serviram de base para a autuação. Então, aí nas folhas 64 a 70, estão os documentos que estariam informados na FD que não foram objeto de recolhimento da substituição tributária. Em julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora decidiu pela procedência do feito e deduziu inicialmente que, após ser intimada a apresentar os documentos comprobatórios dos negócios mercantis referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017,
o sujeito passivo retificou 2 vezes o SPED fiscal destes meses, para excluir as informações que geraram o lançamento. Ante esse fato, a julgadora expõe que tais retificações não são aceitas depois de iniciada a ação fiscal conforme ciência, ação de número 2017-04860. Continuando, declara que o sujeito passivo não recolher o imposto devido em operação sujeita à substituição tributária realizados nos meses de janeiro e fevereiro, no valor de R$ 14.530,88, discorrendo que a fundamentação relativa à multa fora revista para prazo de recolhimento, ou seja, em vez de ter 123.1c, ela enquadra no 123.1d, porque o destinatário é contribuinte substituto e ainda é contribuinte substituído e não substituto, e ainda porque a infração fora detectada por meio de informações extraídas dos sistemas corporativos da Secretaria da Fazenda. Aí ela aplica a súmula 06 do Contencioso Administrativo Tributário, mantendo o percentual de 50% do imposto devido. Mantém aqueles mesmos 50% que está tipificada na autuação, só que o fundamento dela é com base na súmula número 06 do contencioso. Tá? Então, ela fez mantendo a multa, 50%, mas o fundamento dela é com base na súmula do contencioso. Né? No mérito, com base no artigo 431, parágrafo 3º do Regulamento do ICMS, como eu disse, na súmula 06 do CONAT, aplicando a penalidade lá do artigo 123.1d da Lei 2.670/96. Resignado com a decisão, autuado interpôs o tempo em que alegou resumidamente que todas as notas presentes recursos, que os produtos adquiridos se sujeitam ao regime de substituição tributária, nos termos dos artigos 473 e 477 do regulamento, e que o referido imposto fora retido e recolhido, à época, pelos fornecedores das mercadorias, quais sejam Indaiá, Souza Cruz e nós. E, geralmente, essas notas fiscais, as mercadorias que são objeto dessas operações se traduzem em água mineral, cigarros e bebidas, né? Bebidas Coca-Cola, etc., cervejas, etc., né? Pela Norsa, né? Conforme se pode verificar aí nas notas fiscais que estão anexadas. Aí ela diz que não se justifica a procedência desse lançamento, razão de que os contribuintes substitutos já haviam retido o ICMS-ST, segundo alega a empresa. Também diz que descabe o auto de infração, já que houve a retenção e recolhimento do ICMS por parte dos fornecedores. Na verdade, eu acabei de falar sobre isso, né? E também não houve prejuízo à Fazenda Estadual. Anexa os documentos fiscais das folhas 91 a 120, aí são 11 ou 12 documentos fiscais das empresas Indaiá, Norsa e Souza Cruz, referente a esses respectivos meses de janeiro e fevereiro de 2017, relativo às mercadorias adquiridas, né? Água mineral, NCM 2201, cigarros, NCM 2402 e refrigerantes, NCM 2202, em que o imposto fora retido por essas empresas. Ao final, requer que seja acolhido recurso para reformar a decisão de primeira instância e considerar improcedente o lançamento ou considerá-lo nulo ab initio, determinando assim o seu arquivamento. Essa nulidade aqui, presidente, eu não considero como preliminar, né? Mas, na verdade, só um argumento de desconsideração da autuação, né? Improcedente ou nulidade, mas ele não fundamenta o que seria essa nulidade. A autoria processal tributária se manifesta pela parcial procedência, deduzindo inicialmente com a rima no artigo 473 do Regulamento do ICMS, que ao estabelecimento autuado, na qualidade de contribuinte substituído, caberia a retenção de imposto nas operações
a que se refere o presente auto de fração, nas hipóteses em que esta, ou seja, a retenção, não foi efetuada pelos remetentes substitutos. Nessa linha, ressalta aqui, em relação especificamente aos documentos fiscais anexados aos autos, nas folhas 91 a 120, a responsabilidade do autuado restou excluída, retirando do levantamento os documentos fiscais número 395503, ela elenca uma série de documentos fiscais que ela retirou da autuação, restando aqui de ICMS o valor de R$ 1.356,00, se ultimando a autuação na cobrança no 13.174,86 de imposto e multa em 6.587,43. Ou seja, os argumentos do contribuinte de que os fornecedores haviam retido essa substituição tributária, ela a verificou quais foram os documentos que isso aconteceu, ela elencou, a assessoria processual tributária elenca quais os documentos fiscais e retira da autuação o valor de R$ 1.356,02. Então, o valor que inicialmente a título de imposto fora cobrado em 14.530,88, resta 13.174,86, e a multa que fora cobrado antes de 7.265,45, agora se quantifica em 6.587,43, totalizando um crédito tributário de 19.762,29. Presidente, esse é o relato. Obrigada, doutor Leilson. Com a palavra, o doutor Biratã. Senhora presidente, senhores conselheiros, o relato aí foi de uma clareza ímpar, assim, abordando objetivamente a autuação, a impugnação, o recurso. Assim, nós temos a autuação de acusado de não, da condição de substituído, né, ter recolhido o ICMS, que era de obrigação do substituto. Aí, na sua defesa, basicamente, ele alega que esse recolhimento teria ocorrido pelos fornecedores dessas mercadorias, e aí só consegue demonstrar em parte isso, né? Isso é levado, eu não sei se houve essa análise em primeira instância ou se ele só trouxe isso no recurso, aí o relator pode dizer melhor, mas de qualquer forma o parecer, então ele procede à exclusão desses documentos fiscais que ele colacionou, e nessa somatória aqui, documentos juntados pela parte, dá um total de R$ 1.356 de ICMS a ser excluído da autuação fiscal. Tem uma questão interessante aí, a questão do enquadramento, né? Porque, na verdade, assim, a não retenção sempre considera algo muito mais gravoso do que a mera o recolhimento, ICMS, o atraso e tudo mais. Então, entendo isso, a situação do contribuinte substituto que não retém, bem mais grave. Agora, nós temos aqui uma situação que o contribuinte é o contribuinte substituído, né? Eu não sei até que ponto, efetivamente, ele sabia ou não dessa não retenção pelo contribuinte substituto. Porque quando você considera a situação mais gravosa do contribuinte substituto, é porque, efetivamente, a gente sabe que ele tem a obrigação de fazer aquela retenção, né? E não faz. Eu não sei, no caso do substituído, se ele deixou de proceder a retenção por desconhecimento. Eu não sei como seria esse controle. Senhor procurador, só para esclarecer esse fato, esses documentos fiscais que foram anexados, eles não têm a retenção no documento fiscal. Por isso que o substituído, ele fez, na FD, ele colocou a substituição tributária e depois retificou tirando a substituição tributária. Mas no documento fiscal não vem a retenção do imposto pelo fornecedor. Ok. Então, assim, diante disso, nós aqui, eu vou aqui concordar com a
uma manifestação constante aqui da consultoria, pela aplicação do 123.1d. É que aí, no caso, se conta o valor da operação, mas aí o porquê do D, né, do atraso? Em virtude da aplicação da súmula 6 do Conselho de Recursos Tributários, considerando os registros das operações no sistema. Era só, por hora é só, senhor presidente. Obrigada, doutor Biratã. E aí eu coloco o processo em discussão. Senhora presidente, senhores conselheiros, só para esclarecer mais, a diferença do julgamento de primeira instância para o parecer. Na primeira instância, ela manteve a parcial procedência, mas o fundamento da parcial procedência dela é de que ela está aplicando a súmula 06, né? Porque esses documentos fiscais estão registrados no COPAF. A partir do momento em que o contribuinte trouxe esses documentos na FD, vai lá direto para o COPAF. Daí a fundamentação de aplicação da súmula 06. E a diferença para o parecer, que é pela parcial procedência também, é com o mesmo fundamento da súmula 06, que está lá no sistema da Fazenda, no sistema COPAF, mas ele retira ainda alguns documentos fiscais que efetivamente foram retidas à substituição tributária, né, que dá um total de R$ 1.500 e poucos de base de cálculo. Ela retirou. Então, a única diferença entre o julgamento de primeira instância para o parecerista vai se dar na base de cálculo, né? O julgador singular ele não retirou esses documentos fiscais que tinham sido retidos e o parecerista os retira, mas fundamenta na aplicação do 123.1d justamente pelo fato de a súmula ter previsão, um caso aqui de aplicação da súmula 06. O próprio contribuinte, nas suas defesas, acrescentou mais algumas notas fiscais, notas fiscais 922, 4366, 922, 4369, 9263, 337, mas essas três notas fiscais, elas não estão no levantamento fiscal. Então, essas notas fiscais que ele acrescentou, como se a empresa fornecedora tivesse retida, mas elas não fazem parte da planilha que sustentou a autuação. Era só essas considerações e fica à disposição de algum colega aí, se quiser mais algum esclarecimento, a Procuradoria também. Isso é uma dúvida. Doutor Carlos. Uma dúvida. Essa empresa é uma posto de conveniência, né? Uma loja de conveniência. Então, conveniência do posto de combustível. Pois é. Então tudo que vai para lá para ser substituição, não é não? Com aquele decreto do CNAE. Sim, mas o que está sendo cobrado é justamente isso. O que é substituição que não foi cobrado lá no fornecedor. Não, é porque no parecer só foi excluído algumas notas. O parecer... Mas substituição? Não. Veja só, o parecer excluiu algumas notas fiscais que a substituição foi retida. O que restou foram notas fiscais dos fornecedores que não têm retenção de substituição. Certo. Entendeu? Não tem retenção. Você pode olhar aí nos documentos fiscais, o fornecedor ele não fez a retenção do ST. Eu não consigo, eu acabei no... Doutor Carlos fez uma indagação, mas está... Vamos ver se ele restabelece. Não, é porque eu não consultei qual era o regime dessa empresa. Se era simples, nacional ou se lucro presumido. Eu estava vendo ali aqui o documento que tem anexado, como se fosse o lucro presumido. Ele fez uma presunção de crédito lá. Acho que até na escrituração dele ele errou também, eu acho.
Olha, eu confesso para você que eu não vi isso, não. Até porque, né, mesmo se for Simples Nacional, tem que recolher substituição tributária, né? Então, eu Teria não que recolher independente. verifiquei Conselheiro essa questão, Leilson, não. Conselheiro Leilson, só para tirar uma dúvida aqui, no parecer, ele fala que foram excluídas algumas notas, né? Mas, pelo que eu entendi, assim, a empresa recorrente apresentou algumas notas, né? E algumas foram consideradas e outras não, é isso? Isso. Exatamente. Então, pronto. Então, o que tinha sido efetivamente destacado como imposto retido, o parecer excluiu do crédito tributário, Isso. deixando as que não estavam, na realidade, na listagem do auto-infração. Eu acho que, se não me engano, são duas notas que não foram localizadas nessa listagem, não é isso? Isso. Não, são 3. Além dessas que estava na planilha, ele trouxe mais 3 notas, mas essas 3 notas não foram objeto de autuação. Ok, era só para tirar essa dúvida, conselheiro. Obrigado pelo esclarecimento. Mais alguém deseja alguma explicação? Ou ficou bem compreendido o processo? Então, doutor Leilson, eu acho que a gente pode colocar em votação, né? Uhum. Como vota o doutor Leilson no processo? Como eu disse, presidente, não tem nenhuma preliminar de nulidade, né? Então, vou adentrar o mérito, conhecendo o recurso, negando-lhe provimento para decidir pela parcial procedência nos termos do parecer da assessoria processual tributária, que foi acolhida pelo doutor representante da Procuradoria do Estado em sessão. Só uma coisa, doutor Leilson, no caso seria parcial procedência, né? Parcial procedência, eu falei, parcial procedência. Nos termos do parecer. Parcial provimento, né? O recurso, então. Isso. Doutor Leilson, doutor Carlos. Com o relator. Doutor Henrique. É porque é rápido. Foi não? Já estamos em votação. Eu sigo o conselheiro relator, senhora presidente. Obrigada, doutor Henrique. Doutor Alexandre. Voto com o relator também, senhora presidente. Doutor Vander. Com o relator, senhora presidente. Doutor Marcos. Com o relator, presidente. Obrigada. Então, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário conhece do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento e julga parcial procedente a ação fiscal nos termos do parecer e de acordo com a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Estado. É essa a decisão. Aqui a gente termina a pauta, né, dos processos de hoje. Eu lembro que amanhã nós teremos sessão, começando novamente às 8h30, né, onde serão relatores o doutor Leilson, o doutor Felipe, os dois com a Heineken BR Bebidas, o doutor Henrique com a Daniele Bezerra da Costa e também o doutor Marcos com a empresa do mesmo, né. Eu agradeço a todos, né, e até amanhã. Silvana, para, né?